Eu acho que se tu pedisse pro Pica-Pau definir a publicação dos X-Men dessa nova fase no Brasil, ele definiria com Voodoo é pra Jacu. Pensa nisso, o gibi, ele teve seus pedidos cancelados, ele foi adiado, precisava de uma aprovação da Marvel, rolou uma pandemia, ele voltou pra Amazon, de repente sumiu de novo, mas depois de tudo isso, tá aqui, eu te prometo, tá? É de verdade, a versão nacional da nova fase dos X-Men. Esse vídeo, ele tem dois objetivos. Ele vai ser uma pequena timeline sobre como surgiram esses X-Men e todos os bastidores, como funcionava o marketing da Marvel, e ao mesmo tempo são impressões gerais sobre o quadrinho em si. Essa nossa edição nacional, ela junta o material que saiu lá fora, no caso, essas duas edições aqui, que é o House of X e Powers of Ten, são essas duas edições, mas ela é um pouco mais completa do que só esse material, porque saiu aqui junto o Seeds of Tomorrow, que é uma publicação norte-americana que tem, por exemplo, entrevistas, esboços. De verdade, que saudade que eu tava desse tipo de material nas publicações. Lembra muito a revista Wizard, então tu, além de ver os bastidores, tu consegue ouvir um pouco a voz dos criadores, o que eles estavam pensando, qual era exatamente o planejamento. Mas enfim, vamos lá. Eu acho que não tem como começar a falar dessa nova fase que tá chegando no Brasil sem falar sobre Jonathan Hickman, porque, só pra tu ter uma noção, quando ele voltou pra Marvel em 2019, ou seja, no ano passado, a editora colocou em todas as revistas de linha uma imagem, uma página em branco escrito Hickman. Então, só pra tu ter uma noção do quanto esse roteirista tem moral dentro da editora. E foi uma longa saga pro Hickman ir parar na Marvel, que eu vou procurar contar a partir daqui. Ele saiu da editora a partir ali de 2016 pra se dedicar aos trabalhos próprios, que é o East of West e o The Black Monday Murders. E ele ficou um bom tempo fora da indústria, na verdade 3 anos, se a gente for contar o período todo. E ele saiu como um dos maiores roteiristas dos últimos anos, assim, talvez um dos grandes arquitetos da Casa das Ideias, porque ele escreveu As Guerras Secretas, que é um evento simplesmente monumental, que vendeu muito bem nos Estados Unidos, trouxe de volta várias sagas. Ele simplesmente cancelou a linha inteira da Marvel para escrever o próprio evento dele, e os outros escritores tiveram que se adequar àquilo que o Hickman estava fazendo. Eu imagino que no editorial da Marvel o pessoal queria dar um soco na cara do Hickman. Mas o fato é que o cara é genial. Como tu deve estar sabendo, As Guerras Secretas deu origem a toda uma nova iniciativa da Marvel. Foi uma das melhores histórias já escritas do Quarteto Fantástico. Serviu também para organizar o multiverso da editora. Aí, eu sou muito fã dele, tá? Eu sou um Hickzete, se é que isso existe. Mas ainda em 2016... o Hickman tweetou falando que a DC fez uma proposta para ele por e-mail e que a resposta era sim, que ele não se importaria de destruir um novo universo. Isso deixou os fãs da Marvel muito preocupados e a galera da DC começou a comemorar. O Hickman vai escrever no Renascimento DC. O que será que ele vai escrever, né? Qual título é o melhor? Será que ele vai pegar a Liga da Justiça? Só que, como tu tá sabendo, a alegria de DCnauta, ela dura pouco, porque o Hickman acabou não indo pra DC. Na verdade, foi um longo processo, assim. O Jim Lee disse que estava almoçando com Hickman um certo dia. Ninguém aguentava mais de expectativa para saber o que o cara ia fazer da vida dele. Até que em março de 2019 foi confirmado que sim, Jonathan Hickman iria escrever os X-Men na Marvel. Já no anúncio, eles já disseram que seriam 2 títulos e que a linha mutante inteira seria cancelada lá fora. Um deles seria o House of X, que justamente ia se focar nesse momento dos X-Men e todas as mudanças que estavam acontecendo, e os desenhos seriam do Pepe Larraz, e o outro título é o Powers of Ten, desenhado pelo R.B. Silva, que vai mostrar presente, passado e futuro dos mutantes e da humanidade. Junto desse anúncio também saiu uma imagem com vários mutantes de várias linhas do tempo e de várias fases, o que deixou todo mundo maluco discutindo o que ia acontecer, quais eram os planos do Hickman, mas depois o Jordan White, que é o editor dos X-Men, disse que não era nada, era só uma imagem em homenagem aos X-Men. E aí, em maio, a Marvel, ela postou essa imagem que vocês estão vendo na tela, simplesmente dizendo que era a imagem mais importante da história dos X-Men. A gente tem ali o Xavier, ele tá lendo a mente da Moira, e ele descobriu alguma coisa muito, mas muito impactante. E quando tu for ler o gibi, tu vai entender o que ele descobriu, e eu acho que correspondeu à expectativa. Até que em junho, o Jonathan Hickman, ele deu uma entrevista pro site Comic Book,
que eu acho que foi ali que a gente entendeu um pouco melhor o que era esse projeto e também deu para entender como ele foi parar na Marvel. Ele disse que em um certo momento o próprio presidente da Marvel ligou para ele fazendo uma oferta. Ele queria muito que o Hickman voltasse, disse que ele deveria testar coisas novas. Inclusive, a equipe de jornalismo aqui do Deus dos Quadrinhos conseguiu acesso a essa ligação. Então, vamos ao áudio do presidente da Marvel. Olha só. Cara, eu preciso que tu volte. Por favor, a DC levou o Bendis. Eu tô desesperado, eu vou perder meu emprego, cara. Volta, por favor. Nossa. Mas enfim, o importante é que o Hickman estava de volta e com liberdade criativa. E aí a gente chega nesse gibi aqui, que agora tá nas bancas pela Panini, e que eu não quero falar muito sobre as mudanças que tem com os X-Men, porque eu acho que estraga um pouco a tua experiência. Eu vou falar o básico, porque acho que dá pra ver pela capa. Agora os mutantes, eles são uma grande nação soberana. E isso não é novidade nos X-Men, mas eu acho que nunca foram tão longe com essa ideia. Os mutantes, eles vivem numa ilha mutante, chamada Krakoa, que é acessível através de portais que eles espalharam pela Terra. Então tu planta, né, uma folhinha aqui e de repente nasce um portal para Krakoa. Então é um quadrinho que vai ser muito sobre política internacional, tem várias discussões bem legais e vocês vão notar que o Xavier, ele tá bem diferente do que a gente tá acostumado. Agora ele tem esse visual um pouco mais misterioso, ele tá aqui na contracapa, por exemplo. É até engraçado que finalmente a gente tá vendo o sonho do Xavier e do Magneto acontecendo e aquela evolução que sempre foi prometida nos X-Men, deles serem a raça que ia suplantar a raça humana, sabe? A evolução do planeta Terra. Isso acaba também obrigando as organizações do universo Marvel a se mexer. Nisso surge o Protocolo Orquídea, que é isso aqui que vocês estão vendo, é uma espécie de base. Sinceramente, eu não lembro se isso já existia, mas eu acho que essa organização que o Hickman criou é novidade. De verdade, os planos da Marvel para essa nova fase são longos, então eles têm todo um planejamento. É algo que eu acho que no futuro vai ir parar no cinema, nas séries de TV, enfim, vai se expandir e fazer parte da identidade mutante, esse novo status deles. E é legal porque é uma coisa tão megalomaníaca que eu acho que tu só veria num What If, o que aconteceria, sabe aquelas histórias de realidade alternativa? É como se tu estivesse vendo isso aplicado no universo Marvel de verdade. E tu tem que ir preparado, porque tu não vai ler um gibi médio comum de super-heróis padrão com aventura e coisas assim. Por exemplo, o Hickman ele diz que ele usa a escala de Kardashev na escrita. Então, ele vai trazer um conceito de um astrofísico russo pro meio da HQ. E eu acho que tem um defeito, o quadrinho, que muitas vezes tu te sente muito mais estudando alguma coisa. Tu tem, por exemplo, páginas que são só tabelas e textos para tu entender toda essa revolução que aconteceu nos X-Men. Então, às vezes o gibi ele é mais parado e mais técnico. Tem ação? Tem. E quando vai rolar ação, é algo apoteótico. Sério, de verdade, é muito, muito animal, mas às vezes tu te sente, então, muito mais estudando algo do que lendo uma aventura normal dos X-Men. Sobre a edição da Panini, como vocês acho que dá pra ver no vídeo, tem verniz na capa, e na lombada e na parte de trás. Ao mesmo tempo, tu tem aqueles marca-páginas que eles tinham prometido, então tu pode destacar. Vem também o papel semente. E como eu falei no outro vídeo, a Panini ela errou com o leitor, porque ela entregou uma edição que a gente não tinha pedido. Então eu acabo ficando numa situação complicada, porque eu divulguei aqui no canal a pré-venda anterior. Eu sei que muita gente ficou triste porque teve o pedido cancelado. E eu queria muito recomendar essa fase pra todo mundo, porque é um gibi que eu gosto muito. E, sinceramente, a edição ela tá bonita quando tu pega ela em mãos. Embora eu acho que é desnecessário todos os detalhes que ela ganhou. Em resumo, procura ler. O gibi, ele é muito bom. E se tu se interessou e é fã dos X-Men e chegou aí perto da banca da tua casa, tu tenta pegar o quanto antes, porque certamente é uma fase que, como é algo que vai ficar marcado na cronologia dos mutantes e talvez em outras mídias, certamente vai ter uma galera comprando para vender no Mercado Livre, vai ter especulação, então daqui a um pouco ele tá custando R$500. Eu realmente espero que esse programinha tenha sido útil e comenta aqui embaixo o que tu achou de toda essa mudança nos X-Men. Tu é a favor desse tipo de coisa? Porque lá nos Estados Unidos, pelo menos, eu vi um pequeno grupo de leitores
reclamando que não são os X-Men old school. Eles não são a minoria, não segue aquele padrão das histórias de aventura. Comenta também se já chegou aí na tua cidade e foi muito bom te ter por aqui, tá bom? Fui!